paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou aqui hoje para compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu. E essa palavra vem bem de encontro, porque eu tenho que primeiro estudar a palavra em mim. A palavra tem que penetrar na minha alma. Ela tem que fazer efeito em mim para eu poder passar para alguém essa palavra. E o Senhor vem falando comigo várias vezes, porque vários pregadores pregam assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Que está no livro do profeta Ageu 2:9. E eu quero entender, né, o porquê. Porque é fácil eu pegar um texto da Bíblia, né, e dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? E muitos irmãos que não têm conhecimento da palavra vão achar o seguinte: nossa, agora, né, eu vou mudar de casa, a minha casa vai ser maior, eu vou ter mais dinheiro, vou ser próspero, né, etc, etc, e por aí vai. Porém, nós temos que analisar o contexto, né? O que diz realmente a palavra do Senhor? O porquê o Senhor estava dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Por que tem esse texto na Bíblia, né? E eu buscando do Senhor, e o Espírito Santo foi me mostrando, né? Tanto é que o Senhor diz assim: por que o povo não prosperou, né? O Senhor estava dizendo ali, não é a casa... Não é a minha casa, não é a sua casa que a glória vai ser maior do que a primeira. É a casa do Senhor. Porque naquele tempo a casa do Senhor estava destruída. O povo pensava em si próprio. O povo pensava em cuidar das suas coisas, cuidar da sua própria casa. Enquanto o Senhor queria uma atenção especial para a casa dele, né? Será que nós, assim, ultimamente, será que a gente está tendo tempo de cuidar da casa do Senhor? Será que os profetas de hoje, os pastores, né, os líderes, estão cuidando realmente da casa do Senhor? Ou estão cuidando de si próprio? Ou estão pensando nas próprias riquezas? Ter carro importado, ter casa chique. E a casa do Senhor, como fica, né? Então, naquele tempo, o Senhor dizia assim, Ageu 1:6, né? Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Olha isso, olha isso. Muitos de nós temos vivido isso. O nosso salário vai para uma bolsa furada. Nós não temos prosperidade, nós não temos aquela bênção do Senhor, nós temos comida, a gente compra hoje e se endivida para amanhã, né? Você vai ao supermercado hoje, compra às vezes alguns irmãos no cheque, né? Que eu ouço falar, cartão, isso e aquilo, compra hoje, amanhã tá devendo e amanhã já não tem mais comida. É o que o Senhor está dizendo aqui. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem e não se fartam, bebem e não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aonde o seu caminho tem te levado? Por quais caminhos você tem andado? Quais são os teus caminhos? Então o Senhor disse: subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O Senhor estava pedindo para reconstruir o templo dele que estava destruído. O Senhor estava pedindo uma atenção especial para a igreja, né? Muitas vezes a gente não quer saber, tem uma cadeira quebrada, né? Tem um vaso quebrado, tem algum objeto da casa do Senhor, a gente simplesmente deixa, a gente entra, sai, como se nada tivesse acontecido, como se não fosse conosco, né? E o Senhor continua dizendo, no capítulo 9, no versículo 9, perdão. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que eu fiz?
O Senhor está dizendo, o Senhor está te perguntando. E por que ele fez dessa maneira? Por que ele está permitindo isso? E aí, essa pergunta é do Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, diz o Senhor, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se preocupa com a vossa própria casa. Meu Deus, é muito forte isso, irmãos. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Então, por causa da nosso descuido, nosso relaxo com a casa do Senhor, né? O Senhor permite algumas situações na nossa vida, né? Então, que nós venhamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor diz assim no capítulo 11: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, diz o Senhor. E aí, no capítulo 12, ele vem dizer: Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Olha, todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Será que você está disposto a obedecer à voz do Senhor? Será que você tem dado ouvido à voz do Espírito Santo, aquilo que o Senhor vem falando para você? Às vezes você escuta algo na sua mente, vem forte para você não fazer, não é assim, e você vai, insiste, faz e quebra a cara. Porque não era daquela maneira que o Senhor estava mandando. Então, às vezes, a gente desobedece e a gente tem que pagar um preço por isso. E aí continua dizendo o Senhor: o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviará, e o povo temeu. O Senhor enviou Ageu, né? Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá. É o Senhor que encoraja os governos. É o Senhor que encoraja as lideranças. E para o Senhor encorajar governos e lideranças, eles têm que estar na posição do Senhor. Eles têm que estar obedientes ao Senhor. Zorobabel, filho de Seatiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Olha isso, que poderoso. É muito poderosa essa palavra. Eles começaram a reconstrução do templo. Eles deram ouvido à voz do Senhor. O Senhor não estava se agradando porque o templo estava destruído, né? E aquela palavra penetrou de tal maneira, né, que eles começaram a reconstruir o templo, a fazer aquilo que o Senhor estava mandando, a obedecer à voz do Senhor verdadeiramente, né? No 7º mês, continua no capítulo 2, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O Senhor estava perguntando. Quem que viu a casa dele destruída? E como vedes agora? Então o Senhor falou: quem viu essa casa? Quem viu quando ela estava destruída? Quando ela estava às ruínas, só ruínas. E como que você está vendo ela agora? O Senhor perguntava. Não é esta como nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, é completamente diferente, é outra. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos.
segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós. Não temais. O Senhor é conosco em tudo. Desde que você cumpra a palavra dele, desde que você congregue na casa dele, desde que você dê importância ao templo do Senhor. Nós temos que ser dizimistas, nós temos que ser ofertante, porém nós temos que cobrar de nossa liderança o templo do Senhor, porque o Senhor se preocupa com isso. A Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas aonde nós vamos congregar, aonde a igreja do Senhor, que sou eu, a igreja do Senhor é você, tem que ser um lugar lindo para o Senhor. Porque para o Senhor a gente quer sempre um lugar feio, um lugar simples, tá bom? Ah, qualquer lugar tá bom. Não, não é qualquer lugar tá bom. O Senhor tem zelo pela casa dele. O Senhor tem zelo por nós. O Senhor quer que nós ficamos no conforto da casa dele. E aí, no capítulo 6, ele continua dizendo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa, aleluia, Senhor, de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E ele continua mais: minha, diz o Senhor, é a prata, e meu o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí no capítulo 9, ele diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em outro qualquer mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: não. E disse Ageu: se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem imundo é. Porque quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, estamos ofertando para a casa do Senhor e não é para o bolso do homem. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a palavra do Senhor é muito clara. O Senhor aqui fala com parábolas, perdão. Ele disse a mesma coisa. Se eu tiver algo no templo, eu estou no meu local de trabalho, me perdoe, irmãos, mas eu vou pegar um objeto só para a gente simular. Se isso aqui for do Senhor, do templo do Senhor, como o Senhor disse, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque viria de todas as nações objetos, ouro e prata, as coisas mais preciosas seria para o templo do Senhor. Se está lá no templo, eu fui lá e ofertei isso aqui é de ouro, eu ofertei no templo. O líder vai, pega para si. E aí? O que o Senhor está dizendo? É imundo, porque tocou no que não é seu. É para o Senhor. O que é da casa do Senhor, fica na casa do Senhor. Portanto, dízimos e ofertas não tem nada a ver com a minha prosperidade. O dízimo é a minha obrigação. A oferta é um desejo do meu coração. Eu tenho que desejar, eu tenho que ter alegria para ofertar na casa do Senhor. Agora, se os homens colocam no seu próprio bolso para enriquecer, estão pregando o evangelho da prosperidade, se você fizer assim, o Senhor vai dar. Não! Se você obedecer o Senhor, buscai o Senhor e o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então, às vezes eu fico muito irada, vendo muitos pastores enriquecendo, pensando na prosperidade, o evangelho da prosperidade. Isso tem afastado muita gente da igreja. Isso tem tirado a paz de muitos irmãos. Isso tem feito com que irmãos desviassem por causa de pastores tortos, que não sabem interpretar a palavra, que leem apenas um versículo e não puxam o contexto da Bíblia. Nós temos que trazer o contexto. O que está escrito é daquela maneira, e dessa maneira o Espírito Santo se revela. Então, nesta palavra, não é que a glória da minha casa, a minha segunda casa será maior do que a primeira, não é isso. É a glória da casa do Senhor, mediante a obediência do povo. Se o povo obedecer, o Senhor trará chuva, trará prosperidade. Continuando lá. Então, respondeu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem, imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, desde este dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre pedra no templo do Senhor, que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinham ao lagar para tirar 50 litros de vinho, havia somente 20. O Senhor diz: eu feri com queimaduras e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ainda que o Senhor tenha tirado de você, ainda que o seu salário não dê, ainda que a comida do seu armário não dê, ainda que a sua roupa não te esquente, como disse lá no primeiro livro do profeta Ageu, foi o Senhor que permitiu. E aí o Senhor diz assim, contudo, vós não voltou para ele. E com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. É mais fácil servir qualquer coisa do que servir a Deus, né? Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura, há ainda semente no celeiro? O Senhor está perguntando. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Opa! A bênção do Senhor chegando. Por quê? E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos, e pela obediência da reconstrução do templo, Zorobabel foi abençoado. E aí? Será que você, nesta manhã, neste dia, será que você está disposto a obedecer à voz do Senhor teu Deus? Será que você está disposto a reconstruir o templo do Senhor? Para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida? E venha todas as bênçãos, porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos causam dor. Então, se você tiver que comprar um carro, uma casa, você não vai ficar endividado para te causar dor. As coisas vão vir. Servir ao Senhor, buscai Ele em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Deuteronômio diz que
todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, ela nos alcançará. Elas nos alcançarão, todas elas. Nós não precisamos correr atrás de bênção. Nós não precisamos pagar para o Senhor nos abençoar. Nós apenas temos que obedecer. Nós temos que ser dizimistas fiéis. Nós temos que ofertar com alegria quando nós podemos. Porque eu não posso fazer uma dívida para ofertar no altar do Senhor. Se eu não tenho em casa, eu não posso fazer voto de tolo, diz o Senhor. Ele não se agrada de voto de tolo. Então eu não posso fazer voto de tolo. Agora, se eu tenho, eu vou lá e oferto com alegria. Esse aqui é para o Senhor. Hoje eu quero ofertar na casa do Senhor. Então o dinheiro, às vezes, nos corrompe. Tem muita gente falando do Evangelho, por causa de muitos pastores que deturpam o Evangelho. Tem muita gente envergonhando os evangélicos, infelizmente. Mas o Senhor vai tomar conta um por um. O Senhor vai pedir conta de um por um. E o Senhor diz assim, é necessário que venham os escândalos. Mas ai, o Senhor diz, ai daqueles por quem vier os escândalos. Então eu não toco na vida de nenhum pastor. Ele pode pegar a oferta, ele pode pegar dízimo, ele pode ter carro importado, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro da obra. Pode fazer o que ele quiser. Ele não quer viver numa vidinha humilde, não quer compartilhar com os irmãos, porque enquanto ele anda de carro importado, tem irmão passando fome na igreja, tem irmão que não tem nem um sapato no pé para vestir, né? Ele pode fazer o que quiser. Eu não posso tocar na vida dele, porque quem vai ter com ele é o Senhor, não sou eu. Eu não sou juíza, eu não posso julgar. O nosso juiz é Deus e o nosso advogado é Jesus. Então, queridos, somente obedeça. Obedeça, congregue, vá à igreja. Seja dizimista fiel, seja servo no templo do Senhor. Passe a olhar as coisas, os objetos do templo do Senhor com amor, como se fosse da sua própria casa. O Senhor diz aqui que cada um daquele povo, o Senhor não chama povo meu, o Senhor diz aquele povo estava preocupado com a sua própria casa. Então se preocupe mais com o templo do Senhor, querido. E o Senhor vai te abençoar com toda certeza. Tenha um ótimo dia na presença do Rei da Glória, porque só Ele na nossa vida. Deus abençoe a todos. Um abraço.